Você já sentiu um vazio invisível quando olha a conta bancária? Um peso silencioso que diz, não dá, de novo, mesmo quando você está fazendo tudo certo? Esse sentimento é fruto de um padrão emocional antigo, uma lógica interna tão sutil que nem sabemos que o seguimos. Ele se infiltra nos pequenos atos, no impulso de não investir, na ansiedade que te faz comprar o item mais barato, na culpa que corre quando chega uma fatura maior. Ele te rouba todos os dias, sem toque e sem ruído. Esse padrão invisível veio de fora, de olhares, histórias, comparações, medos herdados. Uma voz antiga que diz, com dinheiro você se torna ambicioso demais, ou quem paga à vista não é humilde. Essa voz já te ensinou a temer ganhar, e quando você teme, você perde. Mas há um ponto de ruptura, aquilo que você chama de manha, falta de disciplina, azar, pode ser um eco de um passado emocional gravado no seu corpo. E se você reconhece isso em si, escreva aqui nos comentários. Esse padrão não manda mais. Escreva com voz firme, como quem chama o nome de algo para expulsá-lo. Esse é um convite para interromper a pilha de perdas invisíveis e se conectar com o seu poder consciente. Porque dinheiro não é só valor, é energia, e energia responde ao que você acredita. Se você acredita que é perigosamente gananciosa, o dinheiro foge. Se você acredita que merecer é egoísmo, a prosperidade se afasta. Se você acredita que tudo custa trabalho e dor, o fluxo trava. E isso acontece diariamente, silenciosamente. Mas se você consegue ouvir esse padrão, você pode transcender, você pode nomear, você pode desvendar, e ao desvendar, ele deixa de controlar. E você, agora mesmo, pode estar mais perto do que imagina de uma vida financeira onde você não perde, mas se expande. Se isso faz sentido, respire. Sinta a pulsação nos seus ossos. Você pode estar diante de um momento de transformação, não apenas financeira, mas existencial. E se quiser, posso continuar agora com o próximo bloco, mantendo a mesma cadência até concluir com a virada empoderadora que ativa sua abundância. Porque o que você pensa ser sua dificuldade com dinheiro talvez nunca tenha sido verdadeiramente sua. Foi implantado, codificado, repetido como um mantra disfarçado de sabedoria. Você ouviu 1000 vezes, melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Dinheiro não traz felicidade, trabalhe duro e talvez você tenha sorte. Mas ninguém te contou que essas frases não são verdades, são feitiços. Feitiços que moldam comportamento. Feitiços que silenciosamente programam você para recusar o que a vida tenta te dar. E assim, você começa a se afastar do dinheiro sem perceber. Você sente que não pode cobrar mais, mesmo oferecendo tanto. Você se sabota na última hora, atrasa a entrega, ignora a oportunidade. Você economiza no essencial, mas gasta no impulso, só para aliviar a dor da sensação de escassez. E depois se culpa. E essa culpa reforça o padrão. E o ciclo se repete. Você nem percebe, mas perde. Perde todos os dias. E o mais cruel é que você se acostumou. Acostumou-se ao quase, ao pouco, ao melhor isso do que nada. Como se o pouco fosse virtude, como se merecer mais fosse arrogância. Mas aqui está a verdade. Esse padrão invisível não nasceu com você. Você não veio ao mundo acreditando que riqueza era perigosa. Você aprendeu. E o que foi aprendido pode ser desaprendido. O que foi imposto pode ser desconstruído. Você pode se libertar de um sistema que vive dentro da sua mente como um código de segurança, mas que, na verdade, é uma prisão. E essa prisão, ela não tem muros, nem grades. Ela tem ideias. Ideias que parecem suas, mas não são. São do medo, do coletivo, do trauma familiar que você carrega sem perceber. E talvez por isso você ache que não tem inteligência financeira. Mas não falta inteligência, falta libertação. A sua mente está tentando proteger você de algo que já passou. Ela se programou para sobreviver, não para prosperar.
Por isso, ela vai recusar qualquer coisa que represente risco, expansão, mudança, porque expansão assusta, mas estagnação mata. E quando você começa a questionar, começa a viver. Porque todo despertar começa com um incômodo, um estranhamento, uma faísca que diz: tem algo errado aqui. Se você está sentindo isso agora, então você já está fora do transe. Você está entre os poucos que ousam enxergar. Agora, olhe para a sua história. Quantas vezes você esteve prestes a receber algo grande e algo sabotou? Quantas vezes você começou um projeto com entusiasmo e ele murchou? Quantas vezes você sentiu que não podia ter sucesso sem pagar um preço emocional alto? Essas não são coincidências. São repetições de um mesmo script. Um script que não foi escrito por você, mas que você pode reescrever. E tudo começa com presença. Presença para observar o pensamento antes de agir. Presença para sentir o medo antes de fugir. Presença para permitir o desconforto da abundância. Sim, porque para quem só conheceu escassez, o mais difícil não é a dor, é o prazer. É receber sem culpa, é dizer sim para o melhor, sem sentir que deve algo em troca. Esse padrão invisível, o que faz você perder dinheiro todos os dias, ele se dissolve na luz da consciência. E essa luz já está acesa, aqui, agora. Comente abaixo: eu apago o padrão da escassez. Escreva como quem escreve em pedra, como quem rompe um pacto antigo, como quem decide que chega de viver pela metade, porque você não veio ao mundo para sobreviver entre contas pagas. Você veio para prosperar em liberdade. Você veio para transbordar. E transbordar exige coragem. Coragem para dizer eu mereço, mesmo quando o mundo inteiro te ensinou o contrário. E lembre-se, a abundância não começa no banco, começa na mente. E sua mente agora está despertando. Porque quando você muda por dentro, o mundo muda por fora. Não de maneira mágica, mas inevitável. O externo sempre ecoa o interno. A vida só consegue te entregar aquilo que você está disposto a permitir. E permitir não é apenas desejar, é suportar o desconforto de crescer. É sustentar o valor que você nunca se permitiu ocupar. É carregar a abundância sem vergonha. É romper com o pacto invisível da escassez herdada, silenciosa, decorada. E finalmente dizer: isso não é meu. Você não é frágil. Você foi fragmentado e agora está se reunindo, parte por parte, memória por memória, escolha por escolha. Você não precisa mais da velha identidade que dizia: sou ruim com dinheiro, sempre acabo gastando tudo, nunca sobra para mim. Essas frases são cicatrizes, mas cicatriz não é ferida. É só a marca daquilo que já foi curado. E você, aqui, agora, está reescrevendo tudo. Respire, porque nesse exato momento, sua mente já sabe o que precisa ser feito. Ela só precisa da sua permissão. Permissão para abrir mão do controle. Para parar de tentar prever o prejuízo antes mesmo de viver o ganho. Para aceitar que abundância não é ego, é sintonia. E você pode mudar de frequência. Agora, você pode viver de um lugar onde não precisa mais correr atrás do dinheiro, porque ele vem. Ele vem quando você não o coloca no pedestal da obsessão. Ele vem quando você não o trata como inimigo. Ele vem quando você entende que ele não define o seu valor. Ele reflete. E esse reflexo só muda quando você muda, não no esforço, mas na presença. Não na escassez camuflada de produtividade, mas no silêncio firme de quem reconhece quem é. Você foi programado para ter menos, mas nasceu para transcender esse código. Você pode continuar vivendo sob comandos invisíveis, ou pode se tornar o programador da sua própria realidade. Você pode continuar acumulando pequenas perdas disfarçadas de rotina, ou pode fazer da sua consciência o novo centro de comando. Agora, escute com o corpo. Você está pronto.
Escreva nos comentários com força. Reescreva o meu código. Escolho abundância. Deixe esse registro, essa âncora, essa assinatura energética e compartilhe esse vídeo com quem precisa romper com a escassez silenciosa, com quem merece mais, com quem sente que tem algo maior esperando para emergir, porque esse é o propósito: despertar, curar, transcender e prosperar. E quando você faz isso por você, você abre caminho para muitos outros fazerem também. Você é o ponto de virada da sua história. E o momento é agora.